Olá, igreja! Vamos conferir a nossa agenda do mês de junho? Nos dias 3 e 4 de junho, teremos o nosso Congresso de Missões Mundiais. Ele acontecerá no Recanto Batista Catarinense e terá como palestrantes confirmados a missionária de Missões Mundiais Ana Alzira, o missionário de Missões Mundiais no Oriente Médio Caleb Mubarak e o executivo de Missões Mundiais, pastor João Marcos. A inscrição pode ser feita através do QR Code que está impresso em nossos boletins. No dia 6 de junho, teremos o culto da União de Homens Batistas do Vale do Itajaí, que acontecerá aqui mesmo, na sede da PIBBC, às 20 horas. Teremos como preletor o pastor Sérgio, da Igreja Batista de Gaspar. Encerramos os nossos eventos do mês de junho com o nosso culto de mulheres, que acontecerá no dia 20, às 20 horas, aqui na PIBBC. Abordaremos o tema Um Olhar Diferente e o nosso preletor será o professor de EBD, Borba Júnior. Agora, nós temos um pedido para você que é membro desta igreja. Congregar é um verbo ativo, é fazer parte, é contribuir para o corpo. Por isso, se você ainda não serve em algum de nossos ministérios, essa é a hora e o chamado para você. Precisamos de auxílio em diversos deles, como comunicação, multimídia, transmissão, infantil, Med-Mirim, Amoração ou até em nossos projetos sociais, PEP, PEV, Escolinha de Futebol Mais que Vencedores e Fruto das Mãos. Sejamos servos bons e fiéis, que o Senhor nos encontre com a mão no arado, envolvidos e desenvolvidos como corpo. Deus os abençoe. Graça e paz. Mais uma vez estamos reunidos dentro desse momento de culto para partilhar a palavra de Deus. Um momento especial que temos porque entendemos no nosso coração que buscar a Deus é algo que faz realmente a nossa vida ter sentido. Servir a Deus é algo que faz realmente o nosso coração se alegrar. Hoje vamos conhecer um pouco mais dessa obra maravilhosa de Cristo. Olha, não temos como fugir dessa percepção graciosa que Deus apresenta para a nossa vida. Qual é ela, pastor? A percepção maravilhosa de compreendermos todas as etapas, com todo o afinco que podemos ter e com todo o entendimento, a gloriosa obra da simplicidade de Cristo. Ele sendo Deus, formoso e cheio de majestade. Você pode imaginar numa glória absurda. Ele deixa tudo para trás para vir ser bênção na nossa vida. Através do quê? Através do sacrifício vicário, através da condição mais perfeita que uma mente poderia ter. E eu falo uma mente não humana, porque jamais o coração humano e jamais a mente humana pensaria alguma coisa como Deus pensou. Por isso Jesus é tão negado, porque ele se revelou como homem, e ele trouxe a ideia perfeita, e ele trouxe a obra perfeita, e ele trouxe a manifestação perfeita, e ele trouxe o reino perfeito. Você pode imaginar, tudo que tinha de perfeição da parte de Deus foi derramado em Cristo. E foi dado a nós, a igreja, aos homens, para que possam partilhar como igreja esse grande corpo e perfeito de Cristo. Mas o homem não quer que a ideia de Deus seja perfeita. Então ele diz que a ideia de Deus não serve para ele. O homem não quer que o coração seu seja perfeito, então ele acredita que dentro das suas posições e mazelas, né, os seus desejos, desígnios, as condições de Deus são inferiores. Não é bem assim. A ordem de Deus dizendo que a alma que pecar vai morrer, o homem não se sujeita a ela. Diz, não é bem assim. A gente morre e some, ou a gente vem aqui melhorar tantas vezes quantas forem necessárias. Ser humano é horrível, porque Deus traz a mais simples proposta de transformação.
Mas o coração do homem, quando se depara com a simplicidade desse evangelho, ele não aceita, não quer. E aí vem o nosso perigo. Nós como cristãos, não, mas nós somos crentes, graças a Deus conhecemos Jesus, e então nós sabemos muito bem a nossa posição em Cristo. Tem crente que não convive com outro crente, porque não compactua das suas ideias. E acha que o outro se tornou um inimigo seu. Deus nos fez com ideias totalmente diferentes para que realmente, quando estivéssemos juntos, fôssemos chocados por essas ideias, para que nós pudéssemos olhar para um só, que tem a ideia perfeita, o plano perfeito, a vida perfeita, é Cristo. É só Ele que tem isso. Bota um homem e uma mulher, vai ter discussão, vai ter complicação. Bota um homem, mulher e filhos. Tem todos as podas, os aparamentos necessários, porque é natural o ser humano. Todo mundo pensa diferente um do outro. Mas quando o nosso pensamento está em Cristo, quando a nossa mente é a de Cristo, é então a manifestação de uma palavra rica, que só Cristo conseguiu no seu corpo determinar aos homens: unidade. O homem tem a capacidade de se unir conforme o seu bel prazer ou interesse. Mas unidade, ela é particular de Cristo. Ela é particular da obra aonde Deus, em Cristo Jesus, reconcilia todas as coisas. Não existe outra forma, não existe outro método, não existe outro meio. A verdade é que a palavra de Deus sempre estará funcionando ativamente nos nossos corações, para nos levar à unidade do pleno conhecimento de Cristo, a nos submeter a essa mente e a termos esta vida. Louvado seja o Senhor que nos escolheu para essa verdade. Louvado seja o Senhor que compreendeu a nossa miséria, amou-nos e por derramar tão grande amor, trouxe a nós a misericórdia de podermos dizer de todo o coração: Ele pode e tem poder para nos salvar. Mas quando não queremos ouvir o seu direcionamento, quando não queremos ouvir a sua palavra, o seu entendimento, então nos colocamos contrários a Deus e perdemos. A verdade é isso. Perdemos. Mas o que Cristo trouxe de tão importante para nós? Colossenses, o capítulo 2, a partir do versículo 13, ele vai trazer algo muito especial para nós. Ele traz essa plena construção do Cristo, mudando completamente nossa mente, nosso coração, nos colocando no nosso devido lugar, submissos a Cristo, no lugar perfeito, aonde nos sentimos completamente realizados. Sabe qual é esse lugar? Sendo conhecidos no céu como escravos de Cristo. E Paulo assim reconhecia e dizia: eu sou um escravo de Cristo. Eu estou pronto a morrer por Cristo. Um escravo que daria a sua própria vida pelo seu Senhor. Quando compreendemos essa grandeza, então o próprio Paulo diz: olha, eu estou suprido de tudo e nada tenho falta, porque eu possuo tudo de Deus. E a gente pode dizer: poxa, mas que homem independente. A maior independência que o homem deseja é ser escravo de Deus. Quando o homem é escravo de Deus, ele consegue a maior independência. Por quê? Porque o alimento não é mais dele, a responsabilidade é do seu Senhor. As suas vestimentas não é dele, a responsabilidade é do seu Senhor. Os desejos do seu coração não são mais expressos, porque os desejos agora são manifestar a vontade do seu Senhor. O seu pensamento agora está em servir ao seu Senhor. Agora ele faz tudo para agradar o seu Senhor, então ele não tem mais vida própria. Por isso que ele recebe a vida do seu Senhor. Ele partilha de tudo que seu Senhor tem. Ser escravo aos olhos dos homens é perder todos os direitos. Ser escravo de Cristo e aos olhos de Deus é se tornar um com Cristo. É ser um filho de Deus autêntico. Assim como Cristo foi. Qual a jornada para isso? Olha só.
Versículo 13 do capítulo 2 de Colossenses, Paulo nos diz: e a vós outros, nós todos, que estáveis mortos pelas vossas transgressões. Nós pensamos muitas vezes que a morte vem até nós quando nos falta o fôlego, o sopro de vida, o nosso coração para de bater, quando alguma doença terrível ela agrega ao nosso coração e nos destrói. A Bíblia diz que nós andávamos mortos, fruto da nossa transgressão, fruto das nossas transgressões, afastados de Deus, mortos, separados de Deus. Isso é morte. Que diz mais? E pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos delitos. Tendo ele, sim, Cristo Jesus, cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Por quê? Porque não conseguíamos cumpri-las. O que Cristo fez? Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. As ordenanças, aquilo que era contra nós, ele removeu inteiramente, completamente. E colocou aonde? Cravou na cruz. Isso é o que passa por dentro de nós. Isso é o que está lá dentro da nossa própria condição humana. Morto, separado, impossibilitado de se apresentar diante de Deus. O que o texto diz? Tudo isso ele crava na cruz. Mas, pastor, tem circunstâncias externas, tem poderes malignos, tem forças externas que trabalham contra nós. Pois é, a obra de Cristo, ela não foi uma obra barata. Ela foi uma obra extremamente cara. Foi derramado um precioso sangue. Mas lá na cruz, além de encravar, crucificar tudo na cruz, ela ainda traz algo extremamente abençoador para nós. Olha só, o que estava ao redor também foi incluído nessa obra. Versículo 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ou seja, tudo é partilhado pela plena, perfeita e absoluta obra de Cristo. Desprezou, expôs a vergonha através da cruz. Por quê, pastor? Por algo que estava sendo exteriorizado, sim, na cruz do Calvário e visto por todos. Primeiramente, Deus trata com o nosso homem interior, trata com aquilo que era prejudicial, aquilo que nos separava de Deus, trata com o pecado e a transgressão pelo poder do sangue, elimina todas estas obras e causas lá no íntimo do coração do homem. E toda a circunstância que está ao redor, todo o tormento que possa estar diante de nós, todo cobrador de dívida que possa se aproximar de nós, a Bíblia diz que ele despoja, ele expõe ao desprezo, ele desqualifica. Sabe o que ele está dizendo? Ninguém mais pode fazer nada. Não existe mais ninguém. Ele despojou os principados e as potestades. Pegou todo mundo, botou no mesmo pacote e triunfou sobre eles na cruz. É o que a Bíblia diz. Que obra fantástica. Que maravilha que o Senhor preparou para nós. Andarmos no triunfo da cruz. Como começamos na nossa mensagem, falando que no primeiro tempo, no primeiro momento é assim, o homem pensa que tudo o que está à sua disposição, ele precisa usufruir, enquanto que ele tem que rejeitar. Em tudo que ele
ele imagina como seu, precisa ser colocado de lado. E às vezes ele cria esse meio de engano, não tendo o conhecimento das coisas que foram realizadas em Cristo. E o que Cristo passou aqui? Sofrimento. E então nós podemos com clareza ver um bom exemplo. Quando uma pessoa se aproxima de nós e chega bem perto de nós, nós com nossa mão damos uma distância. E naturalmente aqui, essa é a distância natural que nós temos para um corpo físico quando conversa com outro corpo físico. Nós, eu não te conheço. Temos um distanciamento natural. E quando alguém vem conversar conosco que está dentro dessa área de conforto nossa, nós conversamos naturalmente. Mas como é difícil, principalmente para mim, pastor que às vezes ficam lá junto com os jovens, com os adolescentes, principalmente os adolescentes de nossa igreja, que a gente convive bastante com eles, quando a gente vê que esse distanciamento social entre eles não existe mais. É quando eles estão muito próximos uns dos outros. E aí, obviamente, eu grito para eles, o que vocês dois aí estão cochichando? É quando nós damos liberdade para a pessoa entrar dentro do nosso espaço físico. Veja bem, Jesus, através da cruz, ele deu liberdade para que nós não nos aproximemos do seu espaço físico, mas para que nós pudéssemos entrar no seu corpo e utilizarmos agora da sua plena natureza, porque ele entrega para nós a sua natureza humana. E então nós entregamos para ele a nossa natureza terrena. Veja bem a diferença. Jesus é do céu e nós também, mas ao nos contaminar como um pecado, nos tornamos terrenos, muitas vezes irracionais, muitas vezes como cidadãos de Sodoma e Gomorra, praticando todo tipo espúrio de qualquer circunstância e pecado. Veja, essa é a distância social que criamos. E quando vimos alguém, percebemos alguém invadindo isso, nós bem sabemos. Aquela menina está de trelelê com aquele rapazinho. Por quê? Porque não existe mais um distanciamento. Nós percebemos as coisas de longe e conseguimos ver muito bem. Mas, pastor, e aqui dentro de nós? Porque a obra de Cristo na cruz está clara. O Senhor falou aí, ficou muito evidenciada. Que bênção! Eu não sabia que existia essa distância. Existe essa distância mesmo. É natural. Porque quando alguém vem falar assim, cara a cara com a gente até pode ouvir a pessoa, mas a gente fica incomodado. A gente não gosta que alguém invada o nosso espaço. Obviamente, né? Um filho, quando invade o nosso espaço, ele é muito bem-vindo. Uma esposa, quando invade o espaço do marido, o marido invade o espaço da esposa para beijá-lo, para abraçar. Isso é tudo muito bem-vindo. Um amigo que invade o nosso espaço, quando nós estamos tristes, o amigo olha para nós e fala o quê? Chega aqui, senta aqui do meu ladinho. E a gente senta do lado do amigo e ele diz, conta para mim. Eu estou aqui abrindo meu espaço para que você conte no que eu posso te ajudar. Não é fantástico? Nós utilizamos bem isso. Mas, pastor, e o texto está falando só isso? Não. Ele está falando também de uma mistura, de uma identificação de alma. E como nós conseguimos identificar, então, o equilíbrio? Já que no corpo, no espaço físico, dentro do que é social, nós conseguimos muito bem definir pelo espaço do nosso braço, pelo meio que nos contorna. Agora, espiritualmente, mentalmente, nós precisamos ter a convicção de que Deus nos faz fortes espiritualmente para que as nossas emoções sejam fortes. E nós passaremos sempre pelo mesmo projeto que Deus traz para nós. O projeto da lei de Deus. A balança.
O que faz uma balança nos tempos antigos, colocavam um peso de um lado e grãos de outro para que ela pudesse chegar ao equilíbrio, e então o peso estava estabelecido como correto. E o que é a balança dos nossos sentimentos? O que é a balança que faz o nosso espírito se regozijar e ser forte, e então as nossas emoções darem uma resposta forte às circunstâncias que estão diante de nós? Porque Jesus diz, ele despojou os principados e as potestades e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Ele estava crucificado, sim, o seu corpo foi entregue, sim, tudo foi feito conforme os escritos dizem, mas a sua alma triunfou. Por quê? Porque Cristo sempre permaneceu perfeito, equilibrado. Ou seja, quando nós encontramos alguém, e muitas vezes encontramos pessoas com certa idade, mas também encontramos pessoas maduras, muitas vezes encontramos jovens e adolescentes que têm dificuldade de estabelecer equilíbrio. Sabe por quê? Porque ele vai jogar bola durante o dia, dá prazer para ele. Ele vai comer o lanche que ele gosta, dá prazer para ele. E aí ele vai para casa e fica 2 horas no joguinho, dá prazer para ele. E aí ele quer ir dormir meia-noite e chega na cama e fica rolando de um lado para o outro. Eu não consigo dormir, perdi o sono. Ué, por que ele perdeu o sono? Porque emocionalmente ele está completamente desequilibrado. Ele não teve nenhuma frustração naquele dia. Aqui, ó. Jesus estava completamente frustrado na cruz? Não, ele estava em dores e sofrimento. Mas em todo momento ele fez cabalmente e seguiu até o fim em obediência à ordem do Pai. Foi até o fim, até a morte de cruz. O Pai quis e ele assim se submeteu. Ou seja, Jesus andava completamente equilibrado. A frustração sempre dentro do que dava prazer. Frustração e prazer, frustração e prazer. É isso que você precisa fazer. Ah, pastor, eu tenho que ter uma noite boa de sono, então não vá jogar à noite. Ah, mas aí eu fico frustrado. Excelente. Bicudo, reclamão, isso aí, ótimo, você está frustrado. Já não viu que na hora de criança dormir, é a hora que o pai e a mãe dão chinelada neles, é a hora que estressa a casa? E aí você diz, poxa, mas meu filho toda hora que vai dormir fica estressado. Claro, ele vai estressar você, estressa a casa. Você próprio se estressa. Você está cansado do dia, você não é mais uma criança. Mas o que você tem feito para o seu filho? Você tem educado o seu filho, como a palavra diz? Ele tem horário para dormir? Não, ele dorme um dia às 8, outro dia às 9, outro dia às 10, outro dia às 11, outro dia à meia-noite, outro dia 1 da manhã. Ele um dia dorme na casa da mãe, um dia na casa do vô, um dia na casa do padrinho, um dia na casa de todo mundo. Ele dorme com os amigos, ele não tem rotina. Então ele não é frustrado. Mas aí o que faz? Quando não somos frustrados, frustramos alguém. E aí nós temos que achar alguém para ser o culpado dessa narrativa. E aí arrumamos alguma coisa para frustrar alguém. E as crianças daí vão atormentar os pais. Até que uma hora o pai pega a chinela ou a mãe dá-lhe umas 3 bem dadas. Não é verdade? Ah, mas isso é agressão. Não interessa se é agressão ou não é agressão, depende do que dá. Corrige o filho. O filho chora e aí ele traz para fora o quê? As suas emoções, a sua frustração. Ou seja, tudo que foi dado de bom. O pai diz, eu levei para você comer um lanche, eu te dei tudo que você queria. Ah, vice. Se Deus tivesse dado tudo que Jesus queria, nós estávamos lascados. Ele trouxe para Jesus tudo o que ele podia dar como um ser humano e todas as frustrações necessárias. Hebreus assim já afirma que ele sabe socorrer a cada um de nós, porque ele sabe o que é padecer. Ou seja, a nossa frustração sempre tem que estar mais alta do que a nossa alegria, porque toda alegria que vem será festejada. Quando a nossa frustração é muito lá embaixo, nosso filho é o exemplo.
A nossa geração de adolescentes e jovens é exemplo. Você pode dar um carro novo, importado para cada um. Eles estão felizes da vida. No outro dia já dizem, eu vou vender esse carro, vou comprar aí um iPhone novo. Ele não tem nem noção do que é. Porque está sempre buscando a honra do deleite. E não a honra da frustração. Porque Jesus se frustrou na cruz? Não, ele obedeceu. E ele está dizendo aqui que ele não se frustrou porque não construiu nenhuma expectativa, porque a expectativa da cruz era a pior possível. Que expectativa poderia ter de ir para a cruz e morrer? Ah, expectativa da dor, expectativa de quem estava diante do Pai orando e dizendo, Pai, afasta de mim esse cálice. Essa era a expectativa que Cristo tinha, essa era a corrida que ele tinha, esse era o desejo que ele tinha no coração. Eu quero sumir dessa posição, eu quero correr desse negócio. Mas por obediência ao Pai, ele se levanta, vai, chama os discípulos e diz, vamos, vai, já está tudo resolvido, vai acontecer mesmo. Eu vou beber o cálice até a última gota. É isso que a Bíblia está trazendo para nós. Nós queremos ter uma vida que não passa por frustração. Queremos ter uma vida que não possa, que olha a interação da cruz e diz, ainda bem que Cristo passou por mim na cruz, eu não vou nem passar por perto de frustração nenhuma. Não, muito pelo contrário, o Senhor Jesus, o que ele afirma? O que ele traz? O que ele apresenta para nós como objetivo claro, transformador, sermos conhecidos na terra como discípulos de Cristo. Qual é o convite dele? Se alguém quer vir após mim, se alguém quer seguir os meus passos, se alguém quer andar no meu caminho, quer ir nesta direção, negue-se a si mesmo, tire o você do trono. Tome a sua cruz, entenda a ser um cara que compreende as frustrações, mas elas não podem dominar suas emoções. Elas precisam ser tratadas no Espírito, para que o Espírito as trate de forma justa, perfeita, assim como foram tratadas em Cristo, para que você triunfe, assim como Cristo triunfou na cruz. E Satanás sabe muito bem, e ele sabe que ele foi despojado, e ele sabe que ele foi desprezado publicamente. Mas por que ele arruma condições e circunstâncias para trazer nebulosidade, para deturpar o coração nosso? Para que ele faz tudo isso? Porque ele sabe que existe um coração que anseia por desejos próprios, vontades que são completamente pífias, não servem para nada. E no meio dessas informações pífias, que não servem para nada, no meio dessas circunstâncias que deixam o nosso caminhar manco, que nos alejam, tornam então a frustração um caos. E aquilo que é deleitoso e prazeroso, que usamos e usufruímos durante todo o tempo, a Bíblia diz que agora se torna algo que nós não conseguimos compreender. Não é esquisito? Eu acho bem estranho. Porque a Bíblia diz que tudo isso se torna vazio. Por isso que nós temos tantas pessoas perdidas, porque não sabem para onde vai. E quando estamos perdidos e não sabemos para onde vai, isso é um sinônimo de que estamos vazios. Como, pastor? Se eu sair daqui para ir para São Paulo, eu não saio daqui para ir para São Paulo e ficar parado lá. Aonde eu vou me hospedar? Na casa de quem eu vou ficar? O que eu vou lá para fazer? Qual o meu objetivo de ir para São Paulo? Então eu saio aqui de Balneário Camboriú e vou até São Paulo. Porque senão eu estou perdido. E quem está perdido, se chegar em Joinville, se chegar em Curitiba, se chegar em qualquer outra cidade, vai estar bom para ele. Mas para quem sabe o objetivo, então o seu coração está preenchido, a sua mente está focada, ele tem um lugar para chegar. Ele tem um lugar para usufruir. Então ele não está mais perdido. Então não está mais numa atitude de vazio, de inoperância. Quando compreendemos o achado de Deus e o caminhar que o Senhor proporciona para nós,
temos também a liberdade do entendimento, de compreender essas coisas que são espirituais. Lembre-se, os deleites da vida, eles precisam ser menores que as frustrações dela. Por que nós sempre falamos? E aí abra bem os seus ouvidos e arregale bem os seus olhos diante desta mensagem. Por que na igreja é ensinado desde que uma pessoa entre? Qual é a importância da sua vida? Ler Bíblia e orar. E a pessoa sabe o que é importante para a vida do cristão? Ler Bíblia e orar. Mas por que é importante ler Bíblia e orar? Irmãos, é óbvio. Quando nós temos o hábito dessas coisas, elas fazem o quê? Elas trazem para nós um deleite, que é muito maior que uma frustração, ou seja, esse deleite é espiritual. A frustração não pode entrar na balança para medir, porque ela não pode ser contada. É outra forma de medir. Mas às vezes, para nós lermos Bíblia, temos que frustrar os nossos desejos. Ah, mas eu queria tanto jogar mais meia hora no joguinho. Que antigamente era só criança que jogava, hoje tem velho de 100 anos jogando joguinho. Eu não gosto de joguinho, então não tem problema. Mas você que gosta, quer se acabar no joguinho, vai ter 3, 4 horas da manhã no joguinho. E depois no outro dia, sua mente está cansada. Seu espírito está improdutivo e você tem um vazio gigante. Sabe qual é a vontade de você? É voltar para o deleite do joguinho. E aí você faz tudo mal feito o dia inteiro para ter à noite mais uma noite de joguinho, onde você se realiza em deleites que não servem para nada. Me diga, o joguinho, a partida que tu ganhou, o campeonato que tu levantou, os amigos que tu fez, serve para quê? Serve para te levar para o céu? Não. Serve para te ajudar na vida? Não. Serve para te dar uma boa noite de sono? Não. Serve para te conduzir à sabedoria, o entendimento, o conhecimento das coisas de Deus? Não. Ou seja, não serve para nada. Você está investindo no nada. Vai colher o quê? Nada. Porque quando se semeia nada, colhe-se nada. Mas temos também um monte de velha coroca e velho coroca e gente todo que antes eram as novelas e que agora é a Netflix, sei lá, o Blindex, o Saquarex, aparece todo dia uma coisa nova. E as pessoas gastam horas durante o dia para ver a série do momento, a música tal, o clipe tal. Isso te leva para o céu? Não. Te ajuda em alguma coisa? Não. Te edifica? Não. Te constrói amizade, laço, te aproxima? Não. Faz alguma transformação? Não. Então não serve para nada, rapaz. Não serve para nada, mulher. Não serve para nada. O que não serve para nada não edifica, e o que não edifica não serve para nos orientar a termos uma vida equilibrada, a termos uma distância espiritual. Lembra? A física, a espiritual. Então, precisamos receber uma dádiva que vem de Deus para frustrar a nossa vida. Aí ganha uma cajadada boa, vai para a igreja, o pastor está sempre disposto a frustrar você. Por quê? Porque quando estamos contentes em Cristo, a palavra que vem do Senhor não nos frustra, nos anima, nos coloca para cima e diz, poxa, eu estou no caminho certo. Mas quando nós estamos com tudo no lugar e achamos que a nossa vida está maravilhosa e encontramos uma palavra que confronta o nosso coração, desequilibra. Ah, já me frustrou demais, o pastor pegou muito pesado. Mas é isso que vai fazer você ser espiritualmente maduro e vai fazer você amadurecer, crescer, se desenvolver na fé. É esse o caminho. Vai lá, versículo 20 do capítulo 2. Paulo vai dizer para nós. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo. Rudimentos do mundo engloba tudo o que tem no mundo com seus prazeres. O joguinho, a comida, a festa, tudo. Mas nós o que lidamos com isso? Morremos. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por quê? Como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não falei eu no começo? Melhor lugar, melhor estágio nosso é o quê? De escravo. Mas não, nós queremos a nossa liberdade, a liberdade que o mundo dá. Os jovens gostam muito da liberdade do mundo. E a Bíblia diz que a liberdade do mundo faz com que eles o quê? Vivam e se sujeitem a estas ordenanças.
O celular da moda, as coisas da moda, aquilo e aquilo outro. Coisas do mundo que nós também trazemos para dentro da igreja. E aí tornamos sagrado aquilo que Deus não tornou sagrado. Porque o sagrado é o corpo de Cristo. O ungido é o corpo de Cristo. Se estamos no corpo de Cristo, somos sagrados e santos. Se estamos no corpo de Cristo e vivemos em Cristo, somos então os perfeitos. Aos olhos de Deus, aos olhos dos homens, completamente indesejáveis. Olha o que diz o texto. Quando trazemos para a espiritualidade aquilo que Deus não tornou espiritual. Não manuseis isto. Versículo 21 diz, não proves aquilo, não toques naquilo outro. 22. Segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas as coisas com o uso se destroem. É natural, cara. Tudo se destrói, o computador vai se destruir, o celular da moda vai ficar ultrapassado, o tênis de R$2.000, daqui 6 meses vai ter um tênis de 5.000 e o teu vai estar para baixo. Coisas sem valor, coisas que a própria Bíblia diz que ao serem manuseadas se destroem. O triunfo da cruz de Cristo, ninguém pode destruir. 23 diz, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, só uma formalidade, uma maquiagem de sabedoria. Lembra lá do equilíbrio? Só um equilíbrio de prazer, só um deleite, mas no fundo, ela só está se frustrando. Quanto mais deleite, mais frustração tem. É o oposto. Quanto mais frustração, mais deleite se tem. É a realidade. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo. É só o culto é para si. O cara vai para a igreja para fazer o culto para si. É aquele que vai para a igreja porque eu não vou mais na igreja, porque meu amigo não está mais na igreja, então eu também não vou mais na igreja. Culto para si. Não gosto mais do pastor, não gosto do irmão, não gosto do fulano, não gosto disso, daquilo, não vou, não faço mais. Culto para si. Culto para si. Quem sabe você nem é da primeira igreja batista de Balneário Camboriú, é de outra igreja. Volta para sua igreja, rapaz, toma vergonha na cara. Fica inventando coisa onde não tem. Deixa de cultuar esse teu umbigo fedido, fedorento, remelento e vai cuidar da vida. Nós temos que acordar para a realidade. Olha só como vem. Olha só como as coisas se apresentam, irmão. Culto a si mesmo. Que culto é esse? Que prazer temos em cultuar a nós mesmos. Mas a Bíblia diz, isso aí é um culto a si mesmo. Olha lá, o que vem junto? De falsa humildade. É uma humildade remendada. Isso é falso. Ele tem as características de humildade, mas na essência não é humilhação. É tentar alguém, é tentar trazer alguém para o seu mundo. Mas essa humildade não tem nada de espiritual. E de rigor ascético. Olha só, a pessoa para ser reconhecida pelos outros, para prestar um culto a si próprio, rapaz, treina, ensaia, né? E depois cobra. O culto a si mesmo é assim. Pastor, eu dei anos da minha vida servindo ao Senhor, abri congregações na igreja, fui um servo de Deus, está cobrando de mim isso? Não serviu não, isso fez culto para tu mesmo. Pela graça de Deus alguém se converteu, mas o culto foi para ti, não foi para Deus. Eu dava minhas tardes de domingo para cuidar do som na igreja, para tocar na banda, para cantar, para fazer alguma coisa. Se o culto é teu, tu cobra. Nunca cobrei nada, mas está cobrando em palavras, ou seja, é um culto a si mesmo. Olha só, rigor ascético. O cara se disciplina, cara, para ganhar louvor, batidinha nas costas, para ter um grupinho que ele tá ali e manda poder, né? Mas o que diz a Bíblia? Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade, contra as condições
e os desejos da carne. Tem valor algum. Ou seja, nadou e morreu na praia. O que o pastor está dizendo? A única coisa que podemos ver, crescer e fazer andar verdadeiramente é diante da obra plena de Cristo. Capítulo 3, versículo 1 de Colossenses diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, no mesmo corpo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está, olha lá, oculta juntamente com Cristo em Deus, sem nenhum espaço, tudo dentro da mesma condição. Não nos trouxe para perto, ele nos agregou em si. E Cristo agregou-se ao Pai, tornando-se então juntamente com ele ocultos em Deus. E o versículo 4 diz: quando Cristo, glória a Deus, que é a nossa vida, porque não temos mais vida, somos escravos de Cristo e a nossa vida lhe pertence. Então Cristo, que é a nossa vida, então se manifestar, a Bíblia diz, então vós também sereis manifestados com ele em glória, porque a vida dele é cheia de glória, cheia de honra, triunfo, ascendido aos céus, recebidos pelo Pai, adorado pelos anjos, temido entre os reis. Todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que só Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e tudo isso será designado, dito, afirmado para a glória de Deus Pai. Ponto final. Aprenda a frustrar mais a sua vida. Aprenda a você colocar as coisas na ordem que a palavra de Deus traz para nós. Aprenda a construir o seu coração dentro das normas que a palavra nos traz como obediência. Abra o seu coração, entenda essa palavra e seja transformado por ela, para a glória do Senhor. Oremos. Pai, nós te bendizemos e rendemos-te graças por essa hora e suplicamos que a obra da cruz, o triunfo de Cristo, a manifestação plena dele, refrigere, Deus, a nossa alma e o nosso coração. Aperfeiçoe, Deus, o nosso entendimento e que nós possamos, ó Deus, ter sim uma vida de emoções equilibradas, de um espírito reto, temente ao Senhor, e de uma condição, ó Deus, emanada e perfeitamente, ó Deus, emanando para todos sempre e para toda eternidade, que somos escravos de Cristo, renovados, ó Deus, nesse chamado e recebedores dele em tudo, a glória dele, a vida dele e o poder dele. Que nessa fé possamos caminhar e andar e que o Senhor nos ajude, pois assim oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus nos abençoe, nos guarde e nos santifique nesses dias que nos deu o Senhor para caminharmos juntos sobre a terra, em unidade, em fé e em verdade.